de Deus reconciliado com os homens, mas dos homens reconciliados com Deus. Ele fala, nós fomos reconciliados com Deus. A atitude, a ação de Deus para com os homens sempre foi incessante. Deus nunca desistiu de se reconciliar conosco, meus irmãos. Ao longo da história com Israel, ao longo da história com a igreja, Deus sempre tomou a iniciativa de vir até nós. Não fomos nós que tomamos a iniciativa, até porque a própria carta de Paulo aos Colossenses fala que nós estávamos o quê antes de Cristo? Mortos. E um morto consegue fazer alguma coisa? Não consegue, no máximo que o morto consegue fazer é apodrecer e feder, e ser comido por bichinho, e virar esqueleto, e virar pó. E ainda assim não é nem ele que faz, é o próprio estado de decomposição que faz. Morto não reage, e nós estávamos mortos, e Deus, sendo eternamente vivo, tomou a iniciativa de vir até nós. Ele tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Deus tomou, meus irmãos, que coisa maravilhosa, e pensar nessa verdade. Se a iniciativa tivesse que partir de nós, nós estaríamos ainda até hoje no inferno. Mas Deus tomou a iniciativa, Ele veio até nós. O sacrifício de Cristo não mudou o coração de Deus, mas foi o resultado do seu amor. A morte de Cristo não foi para mudar a atitude, a ação de Deus em nosso favor, como se Deus dissesse, eu vou matar, e Cristo morreu, não vou matar mais. Era como se Deus estivesse dizendo, vocês merecem a morte, mas eu não vou matar, ao contrário disso, eu vou matar o meu filho por vocês. Deus mostrou o repúdio, mas perceba que Ele mostra o repúdio ao pecado, mas Ele mostra o repúdio ao pecado, mas o amor dEle ao pecador. O amor de Deus, meus irmãos, é eterno, é imutável, é incondicional, é sacrificial. Ele nos ama infinitamente, por isso Ele toma a iniciativa de vir até o nosso caminho. Mas não entenda isso, meus irmãos, como alguns falsos mestres usam, dizendo que Deus queria nos punir, mas o amor dele era tão grande, que isso o tornou fraco, a ponto de não nos punir. Não, o amor, Ele queria nos punir, e nós merecíamos ser punidos, mas o amor dele é tão grande para o pecado, por nós, que Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. Ele fez isso por amor a nós, Ele tomou a iniciativa, Ele foi o exemplo de proatividade. Fomos reconciliados mediante a morte de Cristo. Nós éramos, como disse aqui o próprio texto, éramos rebeldes. Sendo nós rebeldes, Ele nos deu o Filho. Quando Cristo morreu, meus irmãos, nenhum de nós ainda era bonzinho aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, todos nós era cocô do cavalo do bandido. Não valia nada, não servia para nada. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos reconciliou por meio de Cristo. E então, enxergando que Deus, o homem é necessitado da reconciliação, Deus, o proativo, o que toma a iniciativa da reconciliação, aí nós conseguimos enxergar que Cristo então é a fonte dessa reconciliação. Fomos reconciliados mediante a morte de Cristo e o derramamento do seu sangue. A cruz, meus irmãos, revela tanto a justiça de Deus, quanto o seu amor.
Deus é justo porque Ele puniu os nossos pecados moendo Jesus, como diz Isaías 53. Mas Ele também é amoroso, porque Ele nos deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Que amor é esse, meus irmãos? Não tem como medir. William Barclay, falando a respeito da morte de Jesus, ele diz: é como se Deus estivesse dizendo para nós: eu amo vocês dessa maneira, eu amo vocês até o extremo de ver o meu filho sofrer e morrer por você. Alguém aqui teria essa disposição de entregar o filho por amor a alguém? Hoje, brincando, né? Eu vou ter que usar, não tem como lembrar. A gente falando sobre sacrifício, não sei o quê. Aí, eu brincando com a Ju no almoço, ela falou assim, não, porque eu não lembro nem como é que era a conversa. Eu sei que ela falou assim: você teria coragem de sacrificar o seu filho? Aí, assim, ela esperava que eu dissesse não. Eu, na hora, disse sim, mas lógico, eu falei sim para contrapor ela, né? Sim. Ela paralisou, congelou-se, ó. Foi muito engraçado. Mas a grande verdade é que nós não estamos prontos, meus irmãos, para sacrificar ninguém da nossa família, nem a nós mesmos pelos próximos. Mas Deus fez isso. Repetindo a frase dele: eu amo vocês até o extremo de ver o meu filho sofrer e morrer por você, mesmo você não merecendo. Porque nós éramos inimigos de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Esta